Ai, gente, Dana Tetefé, desaparecida, e Leopoldo Heitor como o suspeito número um do assassinato dessa mulher. E uma polícia praticamente desastrada. Porque é o seguinte, gente, aquela época não tinha exame de DNA. Mas quando foi procurado uma ossada, foi encontrar uma ossada no chiqueiro de Leopoldo Heitor. O Leopoldo Heitor não era um suspeito, não era considerado um suspeito. Então é o seguinte, pegasse, gente, a ossada, porque não tinha DNA naquela época. A polícia podia chegar à conclusão, achamos no sítio dele uma ossada e a mão depois. Gente, ainda continuo naquela tese ainda do teste de DNA. Deixa eu contar um pedaço de uma história para vocês que eu vou começar a contar daqui a alguns meses. Há uns anos atrás, eu vi um filme chamado Um Olhar do Paraíso. Ai, gente, quando você pensa e analisa sobre o Leopoldo Heitor, a Dana, gente, eu sempre me perguntei, sempre me fiz essa pergunta, eu já vou falar um pouco sobre o filme, eu sempre me fiz essa pergunta, existe crime sem corpo? Porque, ó, pense comigo, não tem DNA, não tem banco de dados, não tem laboratório forense, não tem investigação criminal, não tem nada. Não tem nada. Então é o seguinte, aí você é suspeito de um crime e você quer se safar. E para isso, gente, você vai fazer de tudo para você tentar não ser responsável pelo que está acontecendo. Ah, eu me lembro que quando me deparei com o caso da Dana de TV, eu assisti pela primeira vez no Linha Direta e eu achei a história mais mirabolante de todas. Por quê? Se for pensar, primeiro começa a pensar a investigação totalmente desastrada, não tinha uma investigação, não tinha provas. O Leopoldo Heitor foi preso, mas como é que você vai manter preso uma pessoa sem prova? Gente, no início eu falei para você que geralmente um julgamento, quando um julgamento é feito, você precisa ter prova, você precisa provar. Porque é o seguinte, lembre-se que se não tiver prova, se chegar no dia do julgamento, vai ser absolvido de todos os crimes que cometeram. Vai ser absolvido. Eu não sei como é que quando rola algum julgamento, quando não envolve corpo, tem algumas pessoas que acabam sendo condenadas, porque aí deixam provas. Ah, tem inúmeros casos que eu já ouvi falar. Essa nem tese, claro que nem teoria é um crime sem corpo, até que você não conseguir achar uma ligação entre o assassinato e o corpo da pessoa, fica como se a pessoa fosse inocente. Todo caso de assassinato, todo caso de crime gravíssimo é um caso complicado, porque você não tem provas, você não consegue provar que uma pessoa teve no local de um crime. E aí, gente, você dá com a cara no muro.
Porque não adianta chegar lá e apresentar um monte de coisa que liga nada a lugar nenhum. O que é a prova de verdade? Primeira coisa, você não precisa de muita prova. Pele, saliva, sangue. Pele, saliva e sangue. A pele você vai extrair o DNA, a saliva você vai extrair o DNA e o sangue você vai extrair o DNA. Pronto. Gente, quando tu não achar nada que possa convencer talvez até a pessoa sobre o crime, é só você ir por duas coisas: pele, saliva e sangue. Porque pele tem DNA, saliva tem DNA, sangue tem DNA. Pronto, você joga o DNA no local do assassino. E o DNA do assassino vai ter colocado dentro da cena do crime. Aí você. Gente, foi isso que faltou no caso da Dana. DNA. Porque tomaram por 4 vezes, por 3 vezes o depoimento do Leopoldo Heitor. E o Leopoldo Heitor sempre dando uma história atrás da outra. Gente, essas histórias que ele dava ali era conto da carochinha. Por que era conto da carochinha? Eu vou explicar o motivo por quê. Olha, gente, ninguém que tá com o pescoço até a lama, que daqui a pouco vai afundar, ninguém que tá com o pescoço até a lama simplesmente vai chegar e vai pegar e, e vai se safar. Não. A pessoa que tá com o pescoço até a lama envolvida em alguma história, simplesmente vai pegar e não vai contar tanta história assim. Gente, detalhe ou não, todo crime tem que ter um DNA. Todo crime tem que ter um DNA. O DNA do criminoso tem que estar no crime. Se não contaminar a cena do crime, se ninguém mexer nas provas, automaticamente o DNA que está numa xícara, pode estar numa colher, pode estar em qualquer lugar ali da casa, ali, porque vamos supor, ocorre um crime numa casa, uma pessoa morta. Gente, se ninguém mexer no local do crime, eu já vou contar para vocês uma historinha, um negocinho interessante para vocês. Se ninguém mexer no local do crime, o DNA vai estar ali. O que é? O DNA vai ser a condenação da pessoa. Não precisa prestar 10 depoimentos, não precisa chegar lá e falar 40 coisas, não. Não precisa. Só o DNA, só joga a pessoa na cadeia. Nem precisa de muito, de muita coisa, não. Ainda mais quando o DNA ele é fiel e verdadeiro. Que todos os casos, geralmente quando envolver um caso de grande repercussão no Brasil de um assassinato, eles não precisaram de muita coisa, só o DNA só. O DNA só joga o assassino. Então é o seguinte, deixa eu contar então a história. O Leopoldo Heitor foi preso, ele prestou 3 depoimentos com geralmente uma versão diferente do que aconteceu. Ele passou por 4 julgamentos. Olha como é que aquela época as coisas foram bem desastrosas, porque ele deu 3 depoimentos para quê? Para nada. Não ligou nada a lugar nenhum. Ele foi julgado 4 vezes. A primeira foi condenado a uma pena de 49 anos de cadeia, acho que ficou 9 anos de cadeia e depois saiu. Mas ele mais saía, ele fugia praticamente. Ele não saía da cadeia.
Aí ele chegou lá os três outros julgamentos e no último eles, eu acho que ele apelou naquela época lá a instância maior no Brasil e ele acabou sendo absolvido de todos os crimes que ele estava sendo culpado. Em fevereiro de 2001, ele morreu aos 78 anos, vítima do infarto. E o passado lá, Dana de TV não iria sumir por nada desse mundo se não tivesse um passado por trás disso. Gente, é por isso que hoje, no Brasil, eu já vou encerrar já, no Brasil e no mundo, a importância hoje é o DNA. O Bruno, ele foi preso por um crime que ele falou que não cometeu. A Madeleine McCann está sumida desde 2007 e até hoje não se sabe. E muitos casos que envolveu crimes sem corpo nenhum. Não tinha DNA. O filme O Olhar do Paraíso, a Susan Salmon morreu e na investigação dela também não tinha DNA. Ou seja, o assassino da Susan tinha que ser pego em flagrante. Então, gente, fazer o quê? Eu sobre a Susan Salmão, eu vou contar para vocês a história nos próximos meses. Eu vou contar também a história também sobre a Jessica Chapman e a Holly Jones. A Holly, Holly Hells. São duas garotas ah, inglesas que o teste de DNA foi essencial para o crime dela ser desvendado em agosto de 2012. Bom, gente, fui. Até mais.